Olha, o meu vizinho acha que eu planto pimenta. Eu falei, pimenta, né? Ele falou, nossa, às vezes sim, eu sinto um cheiro de pimenta vindo do seu apartamento. Não planto pimenta. Plantar é uma delícia, é difícil, uma dedicação diária. Essas plantas, elas entraram para a fase de floração hoje. Elas vegaram até mais do que deveriam. Vegar é a parte de crescer folhas e crescer raiz, a parte de vegetar, né? Agora ela entra numa outra fase, onde a gente muda a iluminação para 12 horas, 12 horas de escuro e 12 horas de claridade. Tentando imitar um pouquinho o natural, né? Que seria o natural. Aí ela naturalmente começa a florir. E aí é mais uns 2 ou 3 meses para que os buds, né, as flores estejam maduras para colher e poder fazer a medicação. A planta fêmea que produz a flor, né? Se tiver uma planta macho, eu tenho que tirar. Essa planta aqui, num vaso de 11 litros, desse tamanho, ela deveria me render mais ou menos uns 150 gramas, mas você plantando cannabis nunca é o que a gente imagina. Meu último cultivo, eu tinha plantas desse tamanho e cada uma me rendeu 30, 40 gramas. É muito difícil você determinar historicamente quem trouxe a maconha para o Brasil. Ficou consolidado na história, digamos assim, que foram os africanos que trouxeram sementes consigo nas viagens marítimas e tal, e espalharam o cultivo em regiões que eram favoráveis a ele, ou seja, regiões muito quentes e muito úmidas, geralmente no meio das canas de açúcar. Mas antes de ser de escravo, é fundamentalmente também uma questão de marinheiros portugueses, porque os marinheiros portugueses são muito cosmopolitas, né? Tiveram nos portos tanto do Oriente, quanto nos portos da África, quanto nos portos da América, e posteriormente voltavam para a Europa. O que difere? Que provavelmente a presença do africano teve mais importância do que as influências indianas vindas com os marinheiros. O modo de consumir, porque o indiano ele come ou bebe. A África subsaariana, sobretudo, ela fuma. E, em geral, naquelas cumbucas pequenas e tal, fuma a erva ressecada. É óbvio que nos registros você vê a maior presença deles. Mas não são os únicos, mas quem cultivou, quem tornou isso um hábito mais ou menos frequente foi o escravo africano. Ela não é um derivativo, como a gente diz, de gente rica. Derivativo de gente rica é tabaco e a cana, a cachaça. Mas a cachaça é meio universal. Se hoje a gente tem acesso a uma cannabis para fins medicinais, é porque muitos usuários, ao longo das últimas centenas de anos, fizeram a manipulação dessa planta, selecionando geneticamente aquelas que tinham características melhores ou piores e fazendo a seleção artificial dessa planta. E hoje a gente tem acesso a uma planta totalmente criada para fins de utilização humana. Eu planto mais híbrida porque, para mim, me gera um óleo equilibrado. Tem uma índica que normalmente eu uso mais de tarde para noite e as mais sativas eu uso na parte da manhã, até para gerar um pouco mais de energia, motivação e a índica para ajudar a dormir, né? Porque eu tenho um problema de insônia. Você plantar o seu próprio remédio é diferente de você plantar um cacto, uma suculenta. Tem um peso emocional também, né? Por ser um remédio e eu saber o potencial que esse remédio tem para me oferecer, tem um amorzinho de mãe aí com elas. E na legalidade plantei, né? Plantei umas plantinhas lá, é legal, né? O processo é bem bacana. Geralmente quando você planta, você não entende o porquê que ela é ilegal. Tem que tomar cuidado, né? Tem que ser dentro de
no número, obviamente vou plantar isso na Califórnia, né? Tipo, no número realista. Essa planta, ela é psicoativa, ela tem poder psicoativo, mas ela tem muitos outros benefícios. Na ilegalidade não se tem acesso ao produto de qualidade, o que a gente vê aí pela rua realmente deveria ser proibido, amônia, prensado, tudo que é ilegal passa por um processo que realmente não é legal. O sistema endocannabinoide é muito importante, né, para a nossa vida e é um sistema natural, regulado. O problema é que quando você faz o uso da maconha, a maconha ela vai entrar nesse sistema que já é natural e ela vai começar a estimular um sistema que já funciona normalmente. Então, aos poucos, esse sistema ele vai ficando preguiçoso, porque aí ele não vai precisar produzir os canabinoides naturais, então ele vai passar a depender dessa cannabis que a pessoa fuma. Representa, sim, uma dependência quando a pessoa tem dificuldade de fazer as coisas normais sem o uso da maconha. São 3 tipos de quadros diferentes, em que o uso pode ser, então, recreativo, a pessoa pode usar de vez em quando, em situações em que ela sente um prazer maior, tá numa praia, tá com amigos, um churrasco. Tem o uso abusivo, em que a pessoa usa a maconha durante um período mais curto de tempo, mas muita maconha. E tem o uso crônico, de pessoas que usam todos os dias, ao acordar, usam antes de almoçar, depois do almoço, ao longo da tarde, à noite, até para dormir. E muitas vezes eles praticamente dependem, né, desse uso para poder ter as funções que a gente considera normais, assim, de vida. O problema é que muitas vezes ele não tem consciência, né, do dano que ela causa para ele. O THC é o principal responsável, né, não apenas por esses efeitos imediatos, né, que a pessoa tem do barato, mas principalmente pelos efeitos também negativos, ou seja, essa neurotoxicidade que a pessoa vai ter ao longo do tempo. Ao longo do tempo, a pessoa passa a apresentar diversos déficits neurocognitivos, especialmente em funções relacionadas à atenção, ao foco. Ao mesmo tempo, elas desenvolvem, dentro do que a gente chama dessa disfunção executiva, uma baixa energia mental, ou seja, a pessoa fica com muita dificuldade de começar essas atividades, essas tarefas, tanto dificuldade no iniciar como no manter os projetos. Uma das coisas que as pessoas falam muito sobre as drogas é que as pessoas usam drogas para poder fugir do desprazer. Eu não acredito nisso, eu acho que as pessoas usam drogas muito pelo contrário, por uma busca de prazer. Acontece que muitas pessoas não têm acesso a esporte, a lazer, a cultura, a uma série de coisas que pode dar prazer. Quando ela tem contato com uma droga, aquilo vai ter um significado muito grande na vida dela. E buscar o prazer é uma coisa que é inata do homem. Na minha cabeça, eu acho que ele é tão prejudicial quanto o cigarro, até por questões de se fumar uma fumaça quente, de ter um papel envolvido. Eu não indico a utilização da forma fumada como uma forma terapêutica, que o uso adulto procura ter essa alta concentração de THC, que não é isso que nós procuramos na parte medicinal. O CBD ele pode ser bastante positivo, inclusive, para tratamento de alguns distúrbios neurológicos mais graves, como epilepsia não tratada, mas isso não justifica o uso da maconha fumada, até porque a maconha fumada ela tem também vários outros psicoativos, principalmente o THC, que causa o dano neuronal. Esse uso de maconha ao longo de um período, como o da adolescência, é muito perigoso. O jovem, no período da adolescência, ele está com o cérebro ainda em formação. A gente vai estar num período aí de maior vulnerabilidade do cérebro para esses danos. Quanto mais cedo, maiores as chances da pessoa desenvolver déficits cognitivos, transtornos ansiosos, crises de pânico, ansiedade persecutória, até crises psicóticas ou até mesmo ideação suicida, que é muito também comum e muito prevalente, de acordo com os estudos têm mostrado. A gente não encontra na história a utilização dela, pelo menos na história antiga, de uma forma simplesmente de usar por se usar. Sempre teve algum contexto pela qual ela estaria usando. E isso previne o exagero.
O exagero, ele não é ruim somente na cannabis. O exagero, ele é ruim até na água. Quem toma muita água vai passar mal. Então, com qualquer outro tipo de droga, lícita ou ilícita, o exagero sempre será deletério. A redução de danos, ela não é uma terapia, ela não é um modo de se fazer uma coisa, ela é uma forma de se olhar para essa questão. O grande problema que nós temos hoje com a maconha é a sua ilegalidade. Maconha de péssima qualidade, maconha mofada, você não sabe qual a origem daquilo, às vezes tem maconha prensada com bicho, enfim. Uma grande estratégia de redução de danos, apesar de ainda ser ilegal, seria o sujeito poder plantar a sua própria maconha e saber aquilo que está consumindo, né? Sem agrotóxico, sem nada. Uma outra estratégia de redução de danos é como você faz o uso, né? Então você vai fumar, você vai comer, você vai vaporizar. Então existem diversas formas de fazer o uso de maconha e cada uma delas você pode pensar numa estratégia de redução de danos para diminuir, né, esse risco, esse dano associados ao uso. A redução de danos, ela é muito eficaz e existem vários trabalhos científicos mostrando quanto que ela é benéfica para drogas como heroína, mas não para maconha. Ela é uma estratégia médica para a pessoa reduzir cada vez mais o uso ou usar com menos poder de trazer efeitos negativos, mas ela também implica em você fazer com que a pessoa se livre de uma dependência que está trazendo mal para ela. As pessoas usam dessa teoria ou dessa técnica que funciona para a heroína para poder justificar e inclusive ajudar a pessoa a manter o seu vício. Só que isso, do ponto de vista médico, não é adequado. O adequado seria a pessoa, talvez no início, ter alguma estratégia para ir diminuindo o uso, diminuir as consequências danosas, mas sempre tendo em vista que o mais importante é que ela não fique dependente mais. A redução de danos ela é muito mais realista, né? Ela também entende que a abstinência é uma possibilidade, desde que seja um desejo do sujeito. Então, é ele que vai decidir o que é melhor para ele, qual é o momento dele, se ele quer parar de usar drogas ou não, se ele quer reduzir o uso, ou se ele quer continuar o uso, mas pensar como que esse uso de drogas vai ser menos prejudicial na vida dele. O modelo anterior de abstinência, de proibicionismo, fala digas não às drogas. Como o redutor de danos, a redução de danos não fala não às drogas, ela diz sim à autonomia e o protagonismo do sujeito, as pessoas entendem que por eu não falar não às drogas, eu estou falando sim. E isso também não é real. As pessoas deveriam ser livres para escolher aquilo que querem fazer. Se você abrir a minha geladeira, tem cerveja. Cerveja é uma droga, pode ser prejudicial para mim, mas se eu tomar controladamente, não vai me fazer mal. Sabendo usar e usando com responsabilidade, eu acho que cada um usa o que quer. O lado que se diz recreativo não é a minha pegada, mas assim, eu acho que o direito que cada um tem de usar ou deixar de usar, ou se vai tomar uma cervejinha, ou, inclusive até nem é legal tomar álcool tanto, mas todo mundo, né, de vez em quando dá, então tudo na moderação, então não sei por que existe essa vontade de controlar o que se deve ou não se deve tomar. Prejudicial à saúde, a gente sabe o quanto o álcool é muito mais, o quanto cigarros é muito mais, e ninguém reclama muito do uso recreativo do álcool, né? E a forma que se coloca para dentro do corpo que é importante frisar. Obviamente, quando se fuma, não é necessariamente tão bom para o pulmão. Então não pode ser um caso de polícia, tem que ser um caso de saúde pública. Acredito que quando normalizar, quando legalizar a maconha no Brasil, não sei se vou diminuir, vai ser muito mais bem usado, vai ser usado da maneira certa, na hora certa, do jeito certo. A pessoa vai ter informação, que hoje não tem nada. Quando você não tem ninguém que regulamente isso, você não tem controle nenhum disso. Por exemplo, o fumo que a gente fuma do Paraguai hoje é horroroso, né? O negócio vem cheio de química, de agrotóxico, de planta, de bicho. Os caras pegam aquela coisa toda, lá moem, prensam e vem pra gente. Nada do que fizer vão parar as pessoas de usar ou de usar. Não tem jeito isso, né? Não faz sentido nenhum. A gente tem que saber o que a gente está fumando. A gente tem que dar prioridade para coisas orgânicas, mais legais. O veneno e o remédio depende da dosagem, né? A informação, ele é o maior bem para uma pessoa viver em sociedade. Sem informação, ela vai abrir precedente para preconceito e todas essas arbitrariedades. Eu sou pai, cara, de uma menina de 12 anos. Quando eu era moleque, que tinha o cowboy da Marlboro, que era o
Da Hollywood, o sucesso, os caras com asa delta, surf. Pô, 14 anos, a molecada, todo mundo querendo fumar pra ser que nem o cara. Pode ser a mesma coisa com o mercado canábico. Tem que ter uma travinha mesmo, assim, não pode ser pensando, eu como pai, que tem tempo para tudo, deixa a pessoa crescer. É o uso adulto, que prevê o direito de um adulto ter acesso a algo e aí ele decidir sobre aquilo ou não. E de novo, adulto. Quando você regula, você consegue impor limites e controles de qualidade. Sem regulação, tudo é possível e as pessoas hoje têm acesso. Sempre que alguém do governo vem e traz argumentos pouco infundados sobre o tema, a gente tem a chance de responder com conteúdo, com informação, com embasamento científico. Então, é um movimento sem volta. O impacto dela sobre a indústria da farmácia vai ser muito grande e eu acho que é por aí que se vai começar a discutir e também como negócio, né? No Brasil a gente tem um pouco de dificuldade de discutir como negócio. Você vai viabilizar certas comunidades, viabilizar certas partes do país, etc, etc. Sem essa coisa de que ela abre estado de consciência, não abre nada, é como tomar uísque no final da tarde, mas assim como tomar uísque é um direito individual, você pode ter. Falar, mas então por que não libera o ópio? Porque o impacto social sobre a saúde pública do ópio é um pouco grande, dá muito trabalho, você tem que cuidar do indivíduo e é muito mais caro, o impacto sobre a sociedade é muito caro. Agora, o da maconha, constatadamente, é baixo, quer dizer, sobre a saúde pública, etc, etc. Objetivamente, se você pensar do ponto de vista de uma sociedade liberal, não vejo inconveniente em legalizar, criar mecanismos.